Então, pessoal, vamos lá, tá? Eu vou dar o play aqui, com certeza eu vou cortar alguns pedaços do vídeo. Se vocês quiserem ver o vídeo completo, mais uma vez, eu confirmo aqui, o link tá na descrição, canal Abdala Brothers, beleza? Vamos lá. Agora que nós finalizamos toda a instalação do cinema, eu vou convidar vocês aqui para dentro para a gente fazer um walk around, eu poder explicar para vocês o porquê que a gente escolheu cada um dos acessórios aqui dentro. 100% pronto. Se você reparar, as nossas portas estão esse pedaço de papelão porque é a única coisa que a gente ainda não finalizou. Mas vamos para as coisas que estão completamente finalizadas. Bom, aqui, galera, eu já vou dar uma pausa. Ele vai começar a mostrar o sistema todo aqui. Já deu para ver que ele fez um tratamento acústico, né? Como ele falou, não está 100% finalizado, mas já está bem adiantado, né? Bom, essa aqui virou a sala dos meus sonhos, cara. A gente já teve algumas semanas para poder testar, assistir vários filmes, inclusive Dune Parte 2 aqui dentro. E aí eu queria contar para vocês o porquê que a gente escolheu algumas coisas desse setup. A primeira coisa é o seguinte, qual que é o setup de surround aqui dentro? Bom, desde o começo, a minha ideia inicial que eu conversei com o Rodrigo era fazer um sistema 7.1.4. Olha a sala deles. Bem complicada, né? Acusticamente falando, a sala toda assimétrica. Doideira, o sistema achei legal, que ele imaginou aqui, uma central, né, o sistema 7.1, né, no caso queria usar só um sub, ponto 4. Seria o máximo que essa sala poderia aguentar mesmo, né? Interessante. Até o 7.2.6 ela poderia aguentar, mas ia ser complicado, né, o controle, principalmente dos graves com o subwoofer ali. Se tivesse um segundo subwoofer, acho que ia ficar meio complicado. Vamos ver. Seriam 7 caixas na horizontal, ou seja, as 3, né? Left, center, right. E aí 4 de surround, que fica surround left, surround right, surround back left, surround back right. Isso daria o sistema mais imersivo possível com 4 caixas de Atmos no teto. O Rodrigo me explicou que isso seria meio que o setup máximo de surround que a gente conseguiria colocar dentro dessa sala. Por causa do tamanho dela e do jeito que ela é completamente não simétrica, esse seria meio que o máximo que a gente poderia ter aqui dentro. Então ele virou para mim e falou, cara, faz o seguinte, vamos fazer primeiro o sistema mínimo de surround para vocês entenderem como funciona, entenderem quais são as vantagens. Porque às vezes você está achando que você vai ter uma coisa só com 7.1.4. Mas, se a gente fizer um sistema aqui 5.1.2, que parece muito, muito menos, e é realmente muito menos caixa de som, eu acho que você vai ter o efeito que você achou que você teria só no 7.1.4. E aí, quando a gente fizer o upgrade para o seu sistema de um 5.1.2 para um 5.1.4, ou seja, colocar as 4 caixas de Atmos no teto, você já vai sentir alguma diferença notável. Aí quando a gente for de 5 para 7, você vai sentir mais diferença ainda. Então tudo isso foi a ideia de realmente ter uma evolução de passo a passo para gente que não tem essa experiência, só tem experiência de surround em cinema, para a gente poder sentir qual que é a grande diferença. Bom, vamos falar um pouco de hardware. Quais foram as caixas de som, quais foram os receivers e amplificadores, o que a gente escolheu para esse sistema aqui? Bom, a primeira coisa que a gente escolheu para o sistema foi a marca das caixas. Eu sou um grande fã de Bowers & Wilkins. Essas aqui são a 702 S3 da BW. Então é da linha 700, que é uma linha mid-range, né? A linha de entrada seria a linha 600 das caixas Torres, e a linha top de linha da BW seria a linha 800. E aí a 703 S2 é uma caixa que tem algumas coisas muito interessantes e fazem ela muito especial. A primeira coisa é o seguinte, o sistema de tweeter dela é um tweeter de 1 polegada que usa muito da tecnologia usada na série 800 Diamond. Ele é um tweeter de dome de carbono de 1 polegada e ele é completamente desacoplado do resto da caixa. Galera, o legal dessa caixa é o seguinte, como vocês viram ali que ele mostrou rapidamente, a 803 ela tem o tweeter desacoplado e fora da caixa, né? Ele fica em cima. Essa caixa, apesar do tweeter estar dentro, ele também está desacoplado do resto dos alto-falantes. Então ele não sofre com a ressonância, ele é meio que suspenso dentro da caixa, entendeu? Só que a 803 vai além e bota o tweeter fora. E essa caixa é de 3 vias, né, cara? Então ela tem para as altas, médias e baixas frequências ali, né? Tem para os agudos, para os médios e para os graves. Então ela tem 3 vias, ou seja, cada alto-falante para uma determinada faixa de frequência. Os 2 de baixo são os woofers, que são para os graves. O do meio, que é mais claro ali, é para as médias frequências, e o tweeter para as altas, né, para os agudos. Vamos lá. Muita clareza no diálogo, e isso é impressionante. Eu assisti filmes aqui que eu falei, cara, não é possível que eu estou conseguindo entender o diálogo desse filme. Eu já vi ele 1000 vezes e no cinema o diálogo não estava tão claro assim. Porque ele usa esse material
Gente, isso é uma coisa muito natural, muito comum da gente, quando monta um home theater, o cliente ter essa percepção de que, poxa, eu tenho um som melhor do que o que eu ouço no cinema. E isso é perfeitamente normal, porque você está fazendo algo o quê? Dedicado, algo direcionado ali e com pouco, como é que eu posso dizer? Com poucos obstáculos quando você faz uma sala dedicada em casa. O cinema, você imagina, é para sei lá quantas pessoas, mais de 100 pessoas, a maioria dos cinemas. Pô, 100 pessoas, com certeza, nem metade daquilo ali vai conseguir ter a melhor experiência, né? Um determinado ponto ali da sala de cinema, que é onde tem a concentração mesmo, e as outras vão pegar um pouquinho de cada coisa. Então você, em casa, você naturalmente tem uma experiência muito maior, sem contar que você bota equipamentos de ponta, no caso deles aqui bem de ponta, e você consegue extrair ainda mais. Então, assim, realmente um cinema em casa, muitas vezes você rever filmes que você foi assistir no cinema, você vai ter uma nova experiência. Isso é muito comum mesmo. E tem bastante grave, é bem legal assistir. O speaker de mid-range nem o tweeter são nem um pouco afetados pelo tanto de grave que essa caixa está produzindo. Então isso é uma coisa muito bacana. Fora, tipo, o look dela é, tipo, mano, uma das caixas mais bonitas que eu já tinha visto pessoalmente, levando em consideração que ela é uma baita caixa custo-benefício. E aí, a gente vem para a caixa central, que é a HTM71S2. O legal da caixa central é o seguinte, tem muitas pessoas que não sabem, Aqui é muito comum também as caixas centrais terem só 2 vias, né? Os 2 woofers e o tweeter. E a da BW também é 3 vias, né? Alta, média e baixa frequência. E uma coisa importante, ele vai falar aí, porque eu já vi esse pedaço do vídeo, é a questão de não estar na mesma linha, o tweeter não estar na mesma linha. Vocês vão ver a explicação dele em relação aos alto-falantes para questões de cancelamentos. Lógico, não é que você tem uma perda gigantesca, mas as caixas mais apuradas começam a vir com esse diferencial. Acho que é só tipo comprar 2 caixas torre e aí a caixa central você coloca qualquer uma. Só que é da caixa central que vai estar saindo todo o diálogo do filme. Provavelmente a caixa mais importante de um sistema inteiro quando você está falando sobre assistir filmes. Recomendado é que você use a mesma caixa que você usou no seu sistema left e right, você use ela na sua caixa central. Como não era possível você colocar uma caixa torre aqui no meio, que vai entrar na frente da TV ou da tela, a BW fez essa caixa central que usa a mesma tecnologia das caixas torres. Então ela tem os mesmos speakers de grave, inclusive do mesmo tamanho, 6,5. Ela tem um speaker aqui de mid-range contínuo também. Aqui, na verdade, quando lá é 6 polegadas, aqui é 4,5. Mas ela tem o tweeter de 1 polegada. Então, o mesmo tweeter que está lá, os mesmos graves que estão lá, só o driver de mid-range, que é o contínuo, que é menor aqui. E aí, como que a gente escolheu amplificar as caixas desse sistema? Normalmente, né, se você está falando de uma pessoa que não entende muito, ela vai pensar, só um receiver liga as caixas e está tudo bem. E realmente, quando você está falando de receiver, o receiver que a gente escolheu aqui é o Hotel RAP 1580. E o que é legal desse receiver é o seguinte, ele amplifica até 7.1.4 de canais, ou seja, é o máximo que a gente planeja para fazer aqui no sistema, então é o suficiente. E ele é muito legal, porque ele fala que ele amplifica 100 watts por canal. E tem um fato bem legal aí para quem não conhece tanto, é que quando você vai comprar um receiver, e esse receiver não é tipo um Hotel, que é um receiver muito especial, às vezes ele é um Onkyo, um Sony, um Denon, por exemplo, eles vão falar, 150 watts por canal. Essa medição é feita normalmente medindo apenas um canal ligado nesse receiver para ser amplificado. No máximo, até 2. Quando você liga todos os canais do receiver, esses 150 watts vai cair muito. Vai descer para 100, para 80, para 60, às vezes até para 30. Tudo. Olha, gente, isso aí que ele está falando é importante porque eu comento toda vez lá quando eu vou apresentar algum receiver para vocês. 100 watts por canal, a 8 ohms com 2 canais ativos. Quando você abre para todos os canais, a potência cai. Não cai absurdamente, como ele mostrou ali, 15 watts, tá? Há um balanceamento interno, primeiramente. Os receivers eles não dividem a potência por igual. As caixas surrounds e Atmos são menos... é enviado menos potência para elas do que para as frontais, então ele faz um balanço. Os receivers Marantz, por exemplo, eles vêm com um certificado de 70%, que é um certificado que diz que ele garante que pelo menos 70% da potência que ele diz ter com 2 canais, ele consegue entregar quando está o sistema todo. Então, vamos lá, 70%, 100 watts, ele entrega no mínimo 70 watts em todas as caixas, no mínimo. Mas como eu disse, tem um balanceamento interno. E aí entra essa questão que ele falou. 15 watts não, cara. 15 watts, assim, só se for aqueles receivers muito de entrada,
tipo o Onkyo TX-SR 393, 494, que pode ser que caia muito, porque os amplificadores dele não são dos melhores, né? Por isso são de entrada. Mas também não é para uma sala desse tamanho para aguentar essas caixas que ele está trabalhando. Então tudo tem que se equivaler ao que você está usando, senão realmente você perde. Aqui ele botou caixa BIW. A caixa BIW, ela já caracteristicamente, ela precisa de um amplificador forte. Não é qualquer receiver que toca uma BIW, porque elas não são caixas com alta sensibilidade, elas precisam de força. Tanto é que por mais que ele tenha colocado um Rotel que entrega 100 watts em todos os canais, tem aqui do lado um amplificador, que ele com certeza deve estar amplificando pelo menos as 3 da frente, que são as que mais exigem. E aí os outros 100 ficam... Mas mesmo assim o Rotel, que é um receiver high-end, vamos falar deles bem mais para frente, porque não é a minha ideia... eu estou falando da íntegra agora, então depois a gente vai começar a abordar Rotel, NAD, Anthem, que são outra conversa. Aí o que acontece? Ele entrega 100 watts, mas mesmo assim ele entende que vai precisar de um amplificador, que já está aqui do lado da própria Rotel, que com certeza para alimentar no mínimo as 3 da frente, né? Esse amplificador deve chegar a uns 150 watts aí, 160, não sei. Então, para poder alimentar melhor essas caixas, porque ainda assim esse receiver da Rotel não iria extrair tudo dessas caixas. Depende da qualidade do amplificador do seu receiver. Isso para mim foi muito claro. Por quê? Porque eu tenho um Denon em casa, eu tenho um Onkyo. Aqui ele falou exatamente, vamos ser justos, ele falou, depende da qualidade do amplificador do seu receiver, é isso mesmo. E ele já tem outros, então ele com certeza já sabe, né, a diferença. Mas, gente, equipamentos. Todo mundo pode ter um home theater, todo mundo entre aspas, porque é caro, né? Mas é caro, depende do bolso da pessoa, obviamente. E um Rotel é um nível, o Denon, o Marantz e o Yamaha um nível, Denon, Pioneer. Aí você tem que ver o que você está montando para a gente chegar, mas todo mundo pode chegar a ter experiência, entendeu? Só que cada um vai ter um ponto de experiência. Dissipação do calor pelo amplificador, que é um amplificador classe AB, que já é totalmente diferente do amplificador que vem dentro de um Denon ou de um Onkyo, que é classe D. Aqui eu vou discordar dele, tá? Todos os receivers da Denon, ou quase todos, até onde eu sei, todos são classe AB, tá? Classe D, até observei isso no vídeo da JBL, são esses receivers novos da JBL que saíram agora há pouco tempo, que eu até fiz um vídeo falando sobre eles. Mas Denon, Marantz, Yamaha, todos eles utilizam amplificadores classe AB, tá? Eles não utilizam classe D, não. Classe D geralmente é muito utilizado para subwoofer, tá? Todos os subs, eu acho, praticamente, até porque é mais forte, é mais potente, apesar de não ter tanta qualidade como o AB, mas para sub, para baixa frequência trabalha bem pra caramba. Por isso que ficou aquela pulga atrás na orelha em relação a esses novos JBL de trabalhar com classe D. Geralmente também são amplificadores mais simples que trabalham com classe D, né? Tipo amplificador estéreo e tal, até de carro também, né? Mas, só esclarecendo, Denon, Marantz, Yamaha, Pioneer é classe AB, tá? Os amplificadores são classe AB. Amplificador pequenininho, que gera bastante potência, porém bastante distorção. Já o amplificador AB, ele gera menos potência para o tamanho dele, mas gera quase zero distorção. O que é legal aqui? Quando o Rotel fala que esse receiver amplifica 100 watts por canal, ele abre um parêntese muito importante, que é All Channels Driven. Então o que isso quer dizer? Eu vou avançar aqui, gente, mas All Channels Driven basicamente é o que ele já explicou até antes, tá? Todos os canais funcionando bate 100 watts. Então ele é testado com todos os canais. E não, diferentemente da maioria dos receivers do mercado, são testados com até 2 canais. Tá? Com um canal, quando é com uma impedância menor, aí a potência vai lá em cima e tudo mais. As caixas que a gente escolheu no sistema LCR, que são essas BW Série 700 S2, elas são recomendadas a sempre. Quando ele fala sistema LCR, é Left, Center e Right, ok? Esquerda, direita e central. Então é o trio frontal. Por 200 watts RMS em 8 ohms. Só que, na verdade, essas caixas elas vão descer a impedância delas até 3.1 ohms em partes mais difíceis de serem reproduzidas. E o que isso acontece? O que acontece é que é muito difícil amplificar essas caixas. Elas não são caixas que você simplesmente liga no receiver e vai tocar elas no limite ou, tipo, num volume muito alto com facilidade. E foi o que aconteceu aqui, tá? A gente fez esse teste. A gente amplificou elas apenas no receiver e ficou incrível.
fiquei impressionado com o som e etc. Mas assistindo alguns filmes, tipo Dune Parte 2, chega numa cena de ação onde, tipo, o volume aumenta muito, e aí você vai estar ouvindo, às vezes, em 95, 98 dB, às vezes chega até ter um pique de 100 dB, o receiver entra em proteção, porque essas caixas estão descendo para, tipo, 3.1 ohms, e aí ele não tem a potência nesse... Olha, gente, isso aqui é interessante. Eu já falei isso no canal. Teve até gente nos comentários que falou: ah, isso não existe de alterar a impedância. Tá aí, tá? Tem caixas que alteram. A Polk, por exemplo, é uma caixa que geralmente vem lá 8 ohms, aí vem 4-8. Por quê? Porque às vezes ela desce, principalmente quando ela precisa atingir determinadas frequências e num volume muito alto. Então ela desce a impedância para aguentar. E aí pode ser que o receiver não aguente. Por que não ocorre de queimar, como ele falou, entrar em proteção a maioria dos receivers com a Polk, mesmo quando o receiver está configurado para 8 ohms? Porque normalmente a potência que precisa está chegando nas caixas tem que ser mais alta do que a que o receiver está realmente mandando. Então acaba que essa oscilação é mínima e aí não causa essa proteção. Mas no caso dele aqui, ele tem um receiver que realmente alcança 100 watts. E em 100 a caixa já está, né, daquele jeito. E aí ela vai ter aqueles momentos para quando ela precisar fazer uma virada legal de som, ela vai lá embaixo para conseguir puxar. E aí realmente entra em proteção. Por isso que ele jogou pro amplificador que muito provavelmente trabalha com 4 ohms ou algo do tipo. Necessária que consegue amplificar essas caixas sem parar, sem precisar entrar em proteção. E aí que vem a nossa escolha de ter um amplificador separado só para isso. Porque se a gente tiver um amplificador separado para amplificar apenas o sistema LCR, ou seja, as 3 caixas da frente, a gente deixa o receiver muito mais livre, porque ele vai ter que amplificar só as 2 caixas Dolby Atmos e as caixas de Surround Back. Então ele vai fazer isso sem nenhuma dificuldade, com muita qualidade, na verdade muito mais do que precisa. E aí a gente está amplificando a caixa com um sistema que foi feito apenas para amplificar as caixas. E isso é legal, porque é o seguinte: esse amplificador aqui, ele tem 120 watts RMS por canal em 5 canais. Então, as 2 caixas laterais, que são as torres, elas estão sendo bem amplificadas. Ela está recebendo 240 watts RMS cada uma dessas, por 2 canais de amplificação. E aí sobra um canal para a caixa central, que é 120 watts RMS. É mais do que necessário. Aqui, galera, olha uma coisa legal que ele fez. Essas caixas da BIW, elas podem ser bem amplificadas. Então, como ele só vai trabalhar com o sistema da frente, ele pegou 2 canais e biamplificou a esquerda e 2 canais biamplificou a direita. Com isso, essa caixa que trabalha com 200 watts, ela pode receber até 240. Obviamente, ele tem noção que isso ele não vai poder abrir muito para a caixa também não esgarçar. Mas assim, o que eu estou querendo dizer é, olha quando é útil mesmo, né? Vamos dizer assim, a biamplificação. Você tem um amplificador dedicado, né? Aí esse amplificador, ele só manda, né? 120 watts por canal, estável. Essa caixa, torre, trabalha com 200, até 200, ela pode trabalhar com 200 watts. O que eles pensaram? Pô, vamos biamplificar. Lógico que você não vai usar o receiver lá no talo. Você vai dar uma segurada, mas você vai conseguir tirar tudo da caixa. E isso é legal, porque assim, tem sistemas que você pode trabalhar com uma amplificação abaixo do que a caixa permite, porque se você for reparar, a caixa, quando ele bota lá 200 watts, se você for olhar, aí ela, na especificação dela vai estar lá, trabalhar com amplificadores de 100 a 200, um exemplo, eu não tenho certeza qual é dessa caixa, mas vai estar lá uma especificação, amplificador de 100 a 200 watts, por exemplo. Então ela pode trabalhar com amplificador de 100 até 200. Então, se ele botar 120, ok, só que ela pode ir além. E aí o que o pessoal que instalou aí fez? Vamos botar ela para ele poder usar o máximo, só que com um pouco de moderação. De repente limitou o nível ali de volume para não deixar ter o risco de passar, mas ele vai ter proveito de tudo, que a instalação está muito legal. Bom, até a recomendação da BW fala que essas caixas você pode amplificar até 200 watts RMS. E essa aqui até 100. Então, na verdade, elas estão sendo amplificadas com mais do que precisa. O que quer dizer que a gente tem que tomar cuidado com o volume que a gente vai aumentar. Agora ela vai estar recebendo até mais do que é recomendado. Se você sabe dosar o seu volume, isso traz muita qualidade sonora, porque a caixa sempre vai ter toda a potência necessária para tocar o som, sem fazer nenhum tipo de esforço a mais. Terminando o LCR, a gente vai para as caixas de teto. E aí o legal foi o seguinte,
nós colocamos 4 caixas de teto, mas na verdade só 2 desses canais são Dolby Atmos. Então os 2 canais centrais, eles são Dolby Atmos. E os 2 canais aqui atrás, eles são considerados Surround Back. Para um sistema Dolby Atmos, que é o que a gente está usando aqui agora e é o que a gente está vendo nos filmes, não faz muita diferença, porque ele está simplesmente... Rapidinho, pessoal. Eu acredito que, na verdade, esteja ali as 2 da frente como Atmos e as 2 de trás, acredito eu, como Surround, não como Surround Back. Bem provável, tá? Naturalmente, o pessoal botou isso aí, mas eles vão adicionar as caixas. Com certeza, tá? Não vai ficar aí, porque por mais que tenha dado uma baita de uma imersão, muito provavelmente, com certeza eles vão acabar de completar. E tem equipamento para isso, né? Então eles irão terminar ali o conjunto, né? Para fechar. Mas vamos lá, até agora tá bem legal. Interpretando todas as caixas do jeito certo. Mas no futuro, quando a gente for fazer o upgrade, essas 4 caixas vão ser consideradas dentro do receiver das configurações como Dolby Atmos, são canais de altura. E aí a gente vai colocar 2 caixas aqui atrás que vão ser o Surround Back. No futuro, no sistema 7.1, aí vai ter 4 caixas aqui atrás, que vai ser bem complicado, visto essa parede assimétrica. A gente não sabe nem se vai conseguir. 5.1.4 a gente sabe que consegue, mas 7.1.4 pode ser demais por causa dessa parede aqui. Aí, galera, entra a questão que eu falo muito pro pessoal que me liga aqui quando pede consultoria online. Menos é mais em alguns casos. É o caso deles aqui, por exemplo. É bem capaz deles trabalharem no fim com 5.1.4, como ele mesmo acabou de falar. Porque mais 2 caixas ali vai ser mais complicação do que solução. Entendeu? É melhor eles colocarem surrounds meio que de lá, não na lateral exatamente, mas meio que na quina ali, né, vindo numa diagonal em relação ao sofá, do que botar as 2 surrounds na lateral e ainda botar as 2 surround back atrás, porque a sala não está ajudando, é onde entra a questão. A sala ali, apesar de ser um home theater assim, topo de linha, a sala deles não está ajudando. Com certeza os caras tiveram um desafio do caramba na parte acústica aqui para poder fazer isso funcionar direito, mas com certeza está funcionando bem. E aí, bom, vemos a TV. A TV aqui é a TV flagship da Samsung, é a QN900C, 85 polegadas, 8K. Essa TV é muito legal, já fiz um review dela, a TV que tem um painel de mini LED, é muito claro, e essa aqui é a TV com mais divisões no mercado brasileiro. Então ela gera um efeito de contraste muito legal. Bom, e agora subwoofer, que é um assunto muito importante para mim, tá? Nós amamos grave, a gente queria um grave muito forte que desse no peito. A escolha aqui é bem diferente. E aí eu vou explicar um pouco para vocês. Primeira coisa, a posição do subwoofer. Para quem não sabe, a posição do subwoofer é uma das coisas mais importantes de toda a sala. Você precisa achar a posição perfeita. A gente já sabia que tinham 2 posições nessa sala que seriam muito legais para o subwoofer. Que seriam os cantos. Tanto essa quina daqui e a lá de trás seriam quinas que ajudariam a amplificar o grave do subwoofer. E a gente queria ouvir nos 2 jeitos. Então, primeiramente, a gente instalou o subwoofer nesse canto daqui para ouvir ele. Estava muito bom. Mas eu tinha certeza que se a gente colocasse o subwoofer lá atrás, ele ia ficar mais forte. Foi o que a gente fez. Então a gente pegou o subwoofer e levou ele todo aqui para trás, onde a gente tem todo esse canto que amplifica o grave. Aqui, galera, vocês reparem o seguinte, é onde eu falo que é interessante. A gente tá falando, eu já estou falando há um tempo aqui que a sala dele é complicada, mas esse detalhe que complica a sala dele ajudou o subwoofer. Tá? Por quê? Um ângulo de 90 graus, ele dá uma dispersão. Mas esse ângulo ele está dando uma amplitude maior, por isso que ele deve estar sentindo mais presença de graves nesse canto do que lá, porque ele está em formato de abertura, diferente do de 90 graus, entendeu? Então a onda dispersa de uma outra forma que provavelmente abraça mais a sala ainda, entendeu? É bem interessante, acabou que um problema da sala ajudou outra questão, isso é muito legal. Nossa escolha aqui foi o JL E110. Se você reparar, por um subwoofer, ele é bem pequeno, tem só 10 polegadas. JL é uma marca muito conhecida por causa de grave. Ela é uma marca muito conhecida pelos seus subwoofers e a qualidade de grave que o seu som produz. Esse subwoofer aqui tem 1.200 watts de RMS, o que faz com que ele consiga descer muito bem e produzir qualquer tipo de grave que o sistema produz. E ele tem potência de sobra para realmente amplificar toda essa sala. E aí, pessoal? 1.200 watts RMS. Quantas casas esse subwoofer aí não ia derrubar, né? E antes que vocês me xinguem, vamos falar de cabos. Mas detalhe, eu não entendo nada de cabo, tá? Tipo, nada mesmo. Eu entendo da caixa de som,
do receiver e toda essa parte, a do cabo para mim é um grande mistério. A gente está usando os Rocket 44 da AudioQuest, é um dos melhores cabos que existe de som para um sistema igual esse. É importante escolher cabos de qualidade, por exemplo, os cabos da AudioQuest, porque o cabo não vai adicionar nenhum tipo de distorção no seu som, porque não adianta nada você fazer um sistema desse. E colocar só um cabo que não é nem de cobre nele. Vai estar cheio de distorção, vai destruir as suas caixas de som. Galera, isso é um alerta que eu dou muito para os clientes. Não adianta querer economizar com cabo. Também eu não sou do tipo que você precisa comprar o cabo de R$1.000 e poucos da Supra quando você está colocando um sistema determinado. No caso deles aqui, é equivalente ao investimento do sistema. Então, ok, não saiu da curva ele pegar esses cabos da AudioQuest, tá? Que são bem caros também, porque o sistema também é de alto investimento. Então, ok, sistema de médio investimento, cabos de médio investimento. Sistemas de baixo investimento, cabos de baixo investimento. Entendeu? É tudo equilíbrio, cara. O home theater ele é um equilíbrio. Quando você sobe a qualidade e o nível, você tem que subir todo mundo junto. Beleza? Para não ficar desequilibrado. Não adianta você ter duas torres brabas e um receiver que manda, sei lá, 70 watts para a torre. Tá entendendo? Não vai rolar. Obviamente, quando você compra um receiver e futuramente você pode botar um amplificador, vai trabalhando com o teu receiver, porque às vezes a sala ajuda. Então tem várias questões aí. Não é tão simples como parece, também não é tão complexo quanto parece. É uma coisa no meio do caminho. Muito importante que você proteja tudo isso. Bom, então, para finalizar um pouco, eu queria falar um pouco sobre a minha experiência pessoal para vocês. Depois que a gente teve um mês aqui do cinema instalado, já assisti The Dark Knight Rises, Dune Parte 1 e 2, Oppenheimer e algumas outras coisas, eu fiquei muito surpreso com algumas coisas, e essas coisas são as coisas que eu não achei que ia ficar surpreso. A primeira coisa eu tinha certeza que essa TV aqui ia ficar muito pequena no cinema. Cara, 85 polegadas é muito grande. Na sua sala do apartamento, na sua casa. Mas se você faz um cinema com a parede gigantesca, eu tinha certeza que 85 polegadas ia ficar muito pequeno. Uma das nossas ideias foi fazer um suporte de TV, onde essa TV ficasse projetada para fora da parede. A gente fez isso com todas as TVs do estúdio, eu gosto muito disso. E a TV até ganha em tamanho, porque ela chega mais perto do espectador. Por causa disso, na minha opinião, não sei a de vocês, comentem o que vocês acharam. Eu achei que 85 polegadas ficou sensacional. E aí você tem toda a qualidade, né? A gente está falando de 8K. Então, em vez de ser uma projeção, a gente tem a qualidade de 8K, a gente tem o contraste que nenhum projetor vai conseguir chegar e a gente tem a claridade de tela que também nenhum projetor vai conseguir chegar. Chega até você, querer abaixar um pouco a claridade quando está tudo apagado, dependendo da cena. Isso é muito legal. Galera, fazer uma observação aqui. Mais uma vez, não estou aqui para criticar nada, só quero observar e comentar. TV é muito opcional. Eu, particularmente, prefiro tela, porque me traz a sensação de cinema. E hoje a gente tem projetor aí, né, que atinge qualidade, não igual de TV, porque TV é TV, né? Mas é a questão mais de sentir que estou no cinema. Cada um tem o gosto. Ele já não. O gosto dele é qualidade, o contraste é ainda mais alto, que o contraste da TV é muito mais alto que o do projetor. Então, cara, isso é muito gosto, tá? É muito gosto mesmo. Eu, na minha sala, colocaria uma tela. Nessa sala, se fosse minha, eu colocaria um telão. Mas não existe certo ou errado nessa questão. Outra coisa, assim, que... qual é a minha tensão quando eu vou colocar, por exemplo, uma TV na sala de cinema? No caso aí deles, eles devem estar o quê? Não dá para ter uma noção ali, mas eu acho que deve estar uns 4 metros, talvez, da TV. O que me dá, às vezes... meio apreensão é quando o filme joga 2x35, né, que é aquela imagem com as tarjas, aí você perde ainda mais tela. Eu vou falar um pouquinho sobre a diferença 16x9, 2x35 para vocês entenderem como é que funciona essa questão da variação e se vale a pena, porque tem algumas telas no mercado vendidas que eles falam super wide, que é a 2x35, né, que é aquela tela mais comprida e mais fechada. Só que eu vou falar os prós e contras num outro vídeo para vocês. A segunda coisa que me impressionou bastante nesse sistema inteiro é que eu achei que precisava de um sistema 7.1.4 para eu realmente ficar impressionado com a qualidade sonora. Por quê? Porque a gente vai em várias salas IMAX, a gente sabe como é um sistema surround e a gente sabe como é um sistema de som forte. Sinceramente falando para vocês, o nosso sistema de 5.1.2 está mais impressionante do que qualquer sala IMAX que eu fui no Brasil.
Aí, galera, isso já entra aquela questão que eu falei. Sala preparada e dedicada para poucas posições ali, você com certeza, mesmo sendo uma sala com menos canais, você vai ter uma imersão maior, uma sensação muito maior de cinema. Maior do que o próprio cinema, tá? Por causa daqueles percalços. O cinema ele não tá ali para 5 pessoas, 8 pessoas, não é um ambiente muito pequeno, é muito grande. Então tem toda essa questão, né, para o cinema comercial, que ele nunca vai atingir a qualidade do cinema residencial, sendo o cinema residencial de maior qualidade, tá? É falar muito bem, porque tipo, não era para ter tanto surround assim, não era para você sentir tanto isso. Sem dúvidas, tudo está acontecendo por causa da acústica da nossa sala, que está muito bem trabalhada e sabendo valorizar cada caixa de som, cada subwoofer que foi escolhido e é pequeno, e aí você olha e fala, nossa, o subwoofer é pequeno para essa sala. Mas toda a acústica está favorecendo ele. Então, quando você faz esses dois trabalhos juntos, entre escolher o hardware e escolher a acústica da sala para que ela possa melhorar o seu hardware, faz muita diferença, cara. Gente, isso aqui é muito bom dele estar falando, que também é outra coisa que eu falo lá no curso, a sala toca. Quando você faz um home theater numa sala de estar, e eu projeto muitos, você vai ter uma experiência. Quando você fizer uma sala dedicada, você tem uma outra experiência, talvez com o mesmo equipamento que você está usando na sala de estar, tá? Por quê? Por causa da acústica. A sala ajuda muito o som, ajuda muito o sistema a extrair ainda mais, a direcionar as ondas, a não deixar ficar um samba ali nas ondas na sala, ficar muita coisa perdida, muita coisa prolongada na sala, tá? Então, ó, isso aí é uma boa de também estar ouvindo, quem está fazendo uma sala dedicada. Quem está fazendo uma sala híbrida vai ter uma experiência com certeza. Só que se um dia você tiver a oportunidade de fazer uma sala dedicada na tua casa, de repente num quarto, você vai ver que a experiência aumenta mesmo com o mesmo sistema. Não acreditava, eu era completamente cético em relação a isso. E depois de experimentar o que a gente fez aqui, eu não consigo mais viver sem, sabe? Tipo, o meu ouvido tá mais calibrado. Eu não me considero um audiófilo, não sou e não entendo tanto que precisa para ser um audiófilo, se considerar um audiófilo, mas sem dúvidas, a minha exigência sonora aumentou muito, cara. Aumentou muito. Tipo, hoje eu vou ouvir e ver um filme na minha casa, no meu apartamento, e eu já fico tipo, putz, tô ouvindo bastante coisa que eu não ouvia antes, porque agora eu tenho cinema e eu sei qual que é a referência. Então é isso, bros. Galera, o vídeo é muito bom. Eu fico imaginando ele indo no cinema agora ver filmes, sabe? Eu acho que ele só vai lá pela experiência de poder ver o filme antes de sair no streaming. Porque ele sabe que quando sair no streaming ele vai ver de novo na sala dele e a experiência vai ser superior. Pessoal, sala maravilhosa. Com certeza ele vai botar essas 2 caixas a mais, mesmo ele tendo gostado já da imersão do jeito que ficou. Ó, a equipe que fez esse serviço aí tá de 1000 parabéns. Eu não sei a equipe, deixa eu ver se tem aqui, porque eu, apesar de, entre aspas, ser concorrência, eu vou ter que dar os créditos, né? Porque eu tô utilizando as imagens do sistema deles. Calma aí. Galera, a venda e, pelo jeito, a sala em si foi feita pela Next House. Eu vou deixar o link na descrição aqui do site deles para vocês acessarem lá também. E tá aqui embaixo o site e o nome da empresa, né? Mais uma vez reforçando, como eu falei lá no início, na apresentação do vídeo. Não é uma sala que foi projetada por mim ou instalada pela gente. Foi por essa empresa Next House, ok? Eu só estou fazendo o react dessa sala porque foi uma dica do inscrito e eu já estava a fim de começar a fazer esses reacts. Espero que funcione, espero que não dê nenhum problema com o pessoal aí do Abdala Brothers, que é um canal muito legal também, o link também está na descrição. Valeu, pessoal. Se gostou do vídeo, compartilha, deixa o like e outra coisa, me fala se esse tipo de vídeo é legal para a gente começar a ver outras coisas. Lembrando, a minha ideia aqui é só fazer comentários, eu não estou aqui para avaliar a sala das pessoas, tá? Nem o trabalho de ninguém, beleza? É isso aí, pessoal, um abraço.